e vem chegando mudança por aí que pode aí mudar um dos gargalos aqui do Brasil, que é em relação à infraestrutura brasileira. Para falar sobre esse assunto, ao meu lado está João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi, que está tramitando em regime de urgência lá na Câmara dos Deputados uma medida provisória que autoriza agora a prorrogação e a relicitação de contratos de concessão nos setores rodoviário, ferroviário e também nos aeroportos. E essa mudança pode aí ter aí uma mudança, uma alteração em relação à infraestrutura brasileira. Para a gente poder entender melhor, bom dia, seu João Pedro. Bom dia, Helena. A grande questão é o seguinte, no Brasil, a fronteira agrícola brasileira, a região que produz grãos, em média, ela fica a 1.000 quilômetros dos portos de exportação. Seja o Centro-Oeste, pega na Mato Grosso, pega Goiás. Ou seja, nós dependemos da exportação. Então, nós dependemos de um transporte confiável, seguro e com custo competitivo no mercado internacional. Isso, ou a hidrovia ou a ferrovia faria isso. Só que no Brasil não se faz isso, não. No Brasil se usa basicamente transporte rodoviário. Por quê? Porque você tem gargalos no transporte ferroviário que até hoje não foram solucionados. O transporte ferroviário no Brasil, até a década de 80, até os fins dos anos 80, ele era estatal, uma praga, incompetência generalizada, políticos indicando diretores. A rede ferroviária federal, antiga, que era concessionária de todo o Brasil, ela chegava a ter um prejuízo de quase $500 bilhão por ano. Era campeã de processo trabalhista, os advogados da rede não compareciam, o juiz dava ganho de causa. Nós estávamos até hoje, nós temos um passivo trabalhista que nós vamos pagar, nós brasileiros vamos pagar em função daqueles desmandos. Foi privatizado, tudo bem. Aonde as malhas foram privatizadas, que tinham interesse das grandes mineradoras, tipo Vale, tipo CSN e outras, o que aconteceu? Eles investiram, usaram a ferrovia basicamente para quê? Para transportar minério. O resto é secundário, soja, milho, isso aí não era importante para eles. Né? De Mato Grosso para baixo, até o sul do Brasil, caiu na mão de uma empresa, caiu várias empresas, mas acabou ficando na mão da ALL, América Latina Logística. Um caos, uma molecada irresponsável, serviço péssimo. Só piorou. Só piorou mais ainda, conseguiram fazer o que era impossível fazer, que era piorar mais ainda. Então, o que aconteceu? Hoje, nós estamos trocando, algumas empresas foram trocados os seus acionistas majoritários, como é o caso nosso aqui da ALL, que pega Mato Grosso do Sul, todo o sul do Brasil, São Paulo, ela passou para uma outra empresa. Só que, nesse momento, a necessidade de investimentos é muito grande, É alguma coisa por volta de 10, 15 bilhões de reais para dar uma meia sola, para deixar ela em condições razoáveis de operar. Acontece que os contratos de concessão vencem a partir do fim dessa década, na metade da década seguinte, por volta de 2025, 2020. Em 10 anos, 8 anos, você não tem condição de ter retorno para esses investimentos. O que estão fazendo? Vão negociar com o governo federal. Bom, eu aplico, porém, eu prorrogo por mais 20, 30 anos a concessão. Esta é a grande questão hoje. A ferrovia, ela é um negócio altamente monopolístico, ou seja, usa a ferrovia aqui no Brasil meia dúzia de trade. O resto, o senhor e a senhora que tiver aí, a cooperativa sua, as pequenas... Não tem, por quê? Porque eles querem fazer contratos take or pay, que não se chama no jargão de logística, ou usa ou paga, Então, o que acontece? São as grandes que têm condições. Então, o que acontece no Brasil hoje é que há um monopólio da empresa que detém a concessão e é um monopólio de meia dúzia de usuários. Ou seja, ele não abre. Aí haveria a necessidade de criar uma figura nova chamada operador ferroviário independente. Aquela empresa que tem locomotivas, que tem vagões, porém vai usar a linha férrea da concessionária, vai pagar por isso, e ela vai prestar serviço, e ela vai disputar mercado. Essa é a questão. Especialistas como o Fayet e outros estão questionando a necessidade de democratizar o acesso ao transporte. Exatamente sobre isso, eu vou convidar você de casa e o senhor também a ver uma matéria direto lá da Capital Federal, dessas mudanças que podem vir, para a gente assistir e a gente volta a falar sobre o assunto. Dá só uma olhadinha para você entender melhor.
Os deputados analisam a medida provisória que autoriza a prorrogação e a relicitação de contratos de concessão nos setores rodoviário, ferroviário e nos aeroportos. A proposta muda regras de contratos firmados entre a União e as concessionárias privadas, que poderão, por exemplo, pedir uma revisão do contrato ou reprogramar os pagamentos pela licença de concessão. A proposta foi alvo de uma ação no Supremo Tribunal Federal, ao alegar a falta de eficiência nas concessões, o que contraria o interesse público. A Frente Nacional pela Volta das Ferrovias pede ao STF que suspenda a tramitação da medida provisória no Congresso. Enquanto o Supremo não julga a ação, entidades ligadas ao agronegócio se posicionam sobre a medida. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, defende, por exemplo, que nas ferrovias deve haver o direito de passagem de terceiros. De acordo com a Confederação, as concessões dividiram a malha ferroviária, impedindo o livre trânsito e atrapalhando a eficiência do modal. Quando foram feitas as concessões, a malha da rede ferroviária federal foi segmentada em pedacinhos. E o concessionário de um não pode passar no outro. Não tem esse direito. Então, o que aconteceu? Estraçalhou o sistema ferroviário brasileiro. Então, é um grau de desorganização muito grande, porque não existe clareza nos instrumentos legais que permitam nós adotarmos uma atitude mais positiva no tratamento do setor ferroviário. O que a CNA propôs foi fundamentalmente consolidar o direito de uma concessionária passar na malha da outra, pagando pedágio, certo? E, inclusive, criar a figura dos operadores ferroviários independentes. Conversamos com assessores do relator da proposta, o deputado Sérgio Souza, do Paraná. Eles garantiram que o texto a ser votado contempla o pedido da CNA e garante o direito de passagem nas ferrovias quando a demanda justificar. Se for aprovado na Câmara, o texto seguirá para o Senado e de lá, se for aprovado, vai para a sanção do presidente da República. Márcia Prado para o SBA. A proposta, então, é destravar esse sistema modal vigente. É necessário. Se você olhar hoje o mundo inteiro, países de dimensão continental, como é o Brasil, a Rússia, Estados Unidos, a ferrovia tem um papel fundamental e dá competitividade ao setor. Exatamente. Então, a CNA está certa, ela tem que brigar mesmo. Não pode aceitar que uma empresa como a LL, que atua aqui no Mato Grosso do Sul, fechou uma malha de bitola estreita aqui no estado, que ligava Corumbá a Bauru, e sem nenhum compromisso. Fechou, está abandonado, está sucateado, dane-se quem precisar dela. Então, isso é o problema. Ou seja, você tem que ter, a concessionária ela tem que ter um mínimo de compromisso com a sociedade que passou para ela um bem público para administrar. Tá certo. Olha, a gente vai continuar acompanhando, então. O senhor acha que vai ser aprovado, vai passar essa medida provisória? Olha, nós estamos vivendo um momento de mudança no Brasil. Está limpando um pouco a classe política, está havendo clareza um pouco mais das questões. Nós esperamos que essa seja mais uma reforma que dê certo. Tá certo, seu João Pedro. Você acompanhou aqui a fala de João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio do Canal do Boi. Muito obrigada. Até o nosso próximo encontro.